Oi, pessoal, bem-vindo ao terceiro episódio do Pod Café. Eu sou a Rebeca. Eu tô aqui com a Elisângela, Olá. psicóloga. A gente vai conversar com ela sobre a saúde mental, né? Tanto dos estudantes na escola, na faculdade e no ambiente estudantil em geral. Então, vamos começar? Perfeito. Boa tarde a todos, e vamos lá em mais um podcast. Então, Elisângela, como você acha que a escola pode ajudar os alunos nessa pressão que é imposta em relação aos estudos? Em primeiro lugar, as escolas têm que investir em psicólogos dentro da escola, que eu vejo muito pouco investimento ainda nisso. Por quê? Porque o psicólogo ele é preparado para ele estar observando o ambiente escolar, observando os alunos, o desenvolvimento deles, conseguindo fazer um diagnóstico antecipado de quem tem uma ansiedade, quem está enfrentando alguma dificuldade ali no dia a dia, preparando os professores com orientações para poder estar acolhendo esses alunos, né? Então, a escola pode estar ajudando nesse tipo de acesso ao psicólogo dentro das escolas. Uhum. Ainda nesse assunto mesmo, você acha que os professores eles deveriam ter algum treinamento para saber como reconhecer alguma dificuldade assim nos alunos? Eu não diria se seria um treinamento, mas o profissional da psicologia, quando está atuando dentro da escola, ele vai sempre ali orientando, são orientações, né? Porque eles ficam mais tempo dentro da sala de aula com os próprios alunos. Então, eles teriam que estar ali avaliando, a gente ensina eles a olharem quando o aluno está mais ansioso, quando é aquele aluno que produzia bastante, deixou de produzir, irritabilidade, tem uma série de fatores que a gente vai observando e vai pontuando os professores para a escola, né, no observar, como eles convivem todos os dias, eles vão conhecendo mais o aluno. Observa que está diferente, aí a gente já dá uma avaliada melhor, chama esse aluno, vê o que está acontecendo. Mas isso é um trabalho contínuo, né, do psicólogo, com o professor, com a coordenação, para estar tendo esse acesso ali. Entendi. E assim, a relação entre com assim dos alunos com colegas, professores, pode acarretar muito no desenvolvimento psicológico da pessoa? Depende do contexto de cada pessoa, né? A gente não sabe o que cada aluno traz de casa consigo como pessoa, como ser humano individual. Pode sim, se é aquela escola que não tem esse suporte, né, esse olhar para os alunos como um todo, como é que o grupo se desenvolve, se tem grupinhos, tem muita escola que tem rinchas entre grupinhos, isso sim atrapalha, tá? Mas a escola tem sempre estar a postos para estar observando se tem, né, essas divisões e como elas são entre os grupos. Agora, se é uma coisa mais tranquila ali, ok, mas se tem, como eu tenho observado em alguns colégios aí, umas questões que vão até para o bullying, né? E a escola, algumas escolas eu observo que elas não se posicionam muito, elas fazem uma vista grossa ou pontua muito levemente e não vai a fundo. Aí sim é preocupante. Então tem que ter sim um preparo, tem que ter essa observação para a gente estar fazendo uma prevenção, né? Justamente para esse aluno. Aluno que entra em época de vestibular é um ano tenso, né? Então tudo tem que ser observado no ambiente escolar. Sim. Então, no caso, a escola deveria orientar melhor e prestar mais atenção nessas questões, né? Rixa entre alunos ou relações entre alunos e professores que podem vir a ser preocupantes, essas coisas. Sim, sim, é muito importante. A escola está sempre em observação constante no desenvolvimento de cada aluno e dos grupos também. Também é importante a escola investir, seria interessante em todos os períodos, né? Todos os anos, está investindo em rodas de conversas, a fazer alguma coisa para ter uma interação entre os alunos, até para quebrar esse paradigma de grupinhos, né? Com uma roda de conversa, com alguma brincadeira interativa, você vai conhecendo o outro e vai alinhando ali os grupos, né? E aí entram todos no mesmo propósito. Então é importante a escola estar dando esse tipo de momento para os alunos, não ser só aquela cobrança constante que se tem. Estudar, estudar, é prova, marcando prova, é teste. Isso acaba estressando demais os alunos também, né? E aí fica todo mundo irritado, um ambiente pesado, e acaba criando também essa certa rivalidade entre os próprios alunos. De fato. Por que muita gente fica nervosa assim durante a prova? É a questão da insegurança, né?
Tem a nossa mente, né? A psicologia é muito mente, muito pensamento, né? Eu trabalho com a cognitivo comportamental. Então, os nossos pensamentos, se você já tem um pensamento negativo constante, eu vou fazer prova, não vou me dar bem, eu não me preparei direito, você já vem com essa crença negativa, quando chega na hora, ela se faz valer, né? Tudo depende do que a gente pensa e, óbvio, do seu preparo também. Se você se preparou, você tem certeza que você vai bem. Agora, se você já não se preparou, você fica na dúvida. Então, isso traz essa insegurança também no momento da prova. Entendi. Então, e como que funciona, né, na química do nosso corpo, do nosso cérebro, a questão desse nervosismo nas provas, antes e durante? Nervosismo, em algumas pessoas, se for a questão da ansiedade, né? Eu menciono para você, a ansiedade, todos nós temos. Então, é normal ter reações de ansiedade. Agora, a gente tem que observar se essas reações estão fora do normal. Que pode dar taquicardia, sudorese, insônia, uma compulsão alimentar ou não. Tem pessoas que vão e comem demais e tem outras que não comem nada, perdem o apetite, irritabilidade, um choro sem ter motivo. Então, a gente tem que observar essas reações. Se você começar a ter essas reações, daí é preocupante. Daí a gente sempre aconselha procurar um profissional da psicologia para estar trabalhando as suas questões, para estar acalmando, né, orientando para você voltar a uma ansiedade normal. Agora, não sei se você assistiu o filme Divertidamente 2. Não assisti. Ele é basicamente sobre isso, né? Que a ansiedade, ela tá no nosso cérebro, tipo, normalmente, e aí... Só que quando ela toma conta, causa pânico, causa sufocamento, a pessoa fica sem conseguir... É como se a pessoa fosse um infarto e a pessoa não tem nada. Tem pessoas que vão parar no hospital achando que tá tendo algum ataque cardíaco, o médico chega lá e fala, não tem nada, é ansiedade. Ela causa, sim, essas reações no nosso organismo, né? Então, o que a gente tem que procurar fazer para reduzir isso? Primeira coisa, mudando seus pensamentos. Se você está estudando, mantém uma rotina de estudo, está focado, não tem por que você se preocupar tanto e também mudar os seus pensamentos. Eu estou me preparando, não tenho por que me preocupar. Se a gente vai colocando peso na nossa mente sobre isso, eu não sou capaz, não é para mim, aí sim esses fatores vão fazendo com que a ansiedade aumente e que você acabe tendo esses apagões, ficando nervosa e não conseguindo fazer uma boa prova quando chega o dia da prova. E você acha que técnicas, tipo aquela técnica de respiração, ou tentar tirar o seu pensamento daquele foco no momento, ajudam a... Sim, 100%. Respiração é tudo. Você respirar, né, até acalmar, que vai baixando a adrenalina. Porque a hora que a gente fica nervoso, dá um pico de adrenalina muito grande, né? Então a gente fica agitado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar os olhos, eu respiro. Na hora que você começa a respirar, a mente vai acalmando. E aí você já tem que ir trabalhando os seus pensamentos. Vai dar tudo certo, deixa eu focar no meu aqui e agora. É isso que a gente chama na psicologia. Se a gente não focar no aqui e agora, fica preocupado, não consigo, não sou capaz, aí esses pensamentos tomam conta que são os pensamentos sabotadores, e aí você realmente acaba não tendo um bom desempenho, se frustrando por isso. Então a respiração é tudo e focar, respirar, fechar os olhos. Eu estudei, eu sou capaz, vai dar tudo certo, e acalmando a sua mente para que você tenha um bom desempenho. Entendi. E em questão dos vestibulares, né? A cobrança familiar. Isso é muito sério, né? Sim, eu oriento os pais, né, nesse caso, por isso que a gente tem que ter uma boa convivência na escola, porque o psicólogo de dentro, né, da escola, o psicólogo escolar, ele consegue também estar orientando os pais para não ter tanta cobrança em cima dos filhos, porque isso se torna uma pressão psicológica muito grande, né? É confiar, é orientar, é proporcionar que quando o filho esteja em casa e não esteja no seu horário de estudo ou com aquele horário que ele determina em casa, eu vou tirar esse horário para estudar.
Acabou aquele horário, deixa o filho relaxar, ficar tranquilo. Se ficar cobrando muito, isso faz com que o adolescente ele se sinta na obrigação de estar cumprindo muitas metas e aonde ele se perde também na hora que vai fazer a prova, né? Ele fica pensando tanto em agradar os pais e decepcionar os pais, ele também não consegue se desenvolver muito bem. Entendi. E quais sinais indicam que a ansiedade, né, para o vestibular está passando muito dos limites? São aqueles sintomas que eu pontuei para você, né? Que começa a ter um exagero, você não dormir, ou você comer demais, ou você comer de menos, ter taquicardia, uma irritabilidade. Todos esses sintomas que eu citei anteriormente, eles são um gatilho para você ver, não está legal, eu preciso procurar ajuda, eu preciso tirar um pouco o foco disso, porque senão eu não vou conseguir me desenvolver bem. E assim, o que você indica, né, para criar uma rotina de estudos sem te sobrecarregar, sem te fazer ficar tão focado nisso? Se diz uma rotina no dia a dia, sem pensar 24 horas em estudo. Se dedicar na aula, a hora que você está na aula, você focar realmente, tirar dúvida com os professores. Chegou em casa, faz o que você tem que fazer. Se faz academia, vai fazer sua academia. Se tem um hobby, faça o seu hobby. E determina ali um cronograma, colocando os horários de cada coisa para você fazer. Encerrou seu horário de estudo, vamos supor que você chega da escola às 13 horas, e aí faz todos os afazeres e coloca lá para estudar às 17 horas. Coloca uma horinha de estudo, não se cobre mais que isso. Coloque lá das 17 às 18, eu vou tirar para estudar. Mas, uma dica também, vai sentar para estudar? Desliga celular, desliga televisão, fecha a porta do quarto, porque senão você não está tendo também um bom desempenho de estudo. É o que eu disse agora há pouco, aqui agora, o meu aqui agora é o estudo, eu não vou ter nada ao meu entorno que tire o meu foco. Celular, a gente olha lá, notificação. Depois eu respondo. Já perdeu seu foco ali. Então, desliga, tira tudo que possa dispersar o seu estudo e foque aquela uma hora 100%. Vai ser uma hora de qualidade. Se você não tiver qualidade no seu estudo com essas distrações, você se perde no restante, no todo ali do seu dia a dia. É um cronograma, fazer suas coisas normais, ter hobby, ter diversão, e quando for a hora de estudar, focar 100%. E como lidar com aquela questão de que, por exemplo, estudei, no dia da prova foi mal por algum motivo, e aí quando chega a nota, não é a nota que você estava esperando, não é a nota que você estudou para ter. Como lidar com essa sensação? Porque tem muita gente que entra em desespero mesmo. Porque na verdade a pessoa já vem se cobrando até antes de fazer a prova. Se você for ver, já é uma cobrança anterior. A pessoa está ali, é o que eu falei, não tem uma rotina. Estuda demais. Estudar demais também atrapalha, chega na hora você dá branco. É o que eu falei, é ter uma rotina. Você estudar 12 horas por dia, isso realmente pode atrapalhar você ter um desempenho de uma boa prova. Não, é ter uma vida normal, e quando tirar um horário para o estudo, um horário cronometrado ali, é 100%. Então a tendência é você se desenvolver melhor. Tá? Agora, se você ficar colocando esse estresse, essa cobrança constantemente em cima de você, quando chegar no dia da prova, você está sobrecarregado. E a mente, ela desliga. É onde você tem aqueles apagões e não se desenvolve. Fala, nossa, mas eu estudei 15 horas por dia e não consegui me desenvolver. Não, porque você sobrecarregou sua mente somente com aquilo. Então, é uma rotina de vida normal, tranquila. Se você tem a certeza que você estudou 1 hora todos os dias de qualidade, é impossível dar errado lá na frente. Agora, se você se sobrecarregar de estudo, a tendência é você chegar com uma estafa emocional muito grande e não conseguir se desenvolver no dia da prova. E, assim, você acha que as pessoas, pelo menos pra mim, não sei, o recomendado é qualquer pessoa procurar um psicólogo, né? Independentemente do seu caso. Sim, a psicologia ela veio para ficar 100%, né? Porque ela era um tabu até então. E quem faz terapia está sempre colocando a mente em ordem. Uma hora que você tira da sua semana para rever os seus conceitos, rever o seu eu, rever coisas que você fez, e às vezes, porque a gente vive no automático, o ser humano já vive no automático.
E a gente não para analisar as nossas ações, as nossas falas, como eu sou com o outro, como eu sou no mundo, a gente vai só se sobrecarregando. E quando a gente vai para a terapia, a gente tem esse momento de parar, olhar para si mesmo, falar, poxa, eu errei nisso, eu não percebi, fiz isso, fiz aquilo, preciso melhorar isso. Então, a terapia eu acho que é importante para todos. Tem pessoas que deixam chegar no extremo do estresse para procurar um terapeuta. Eu acho importante as pessoas estarem procurando para estar vendo como é que está ali a sua autoestima, o seu autoconhecimento, o seu autocontrole, e vir revendo seus conceitos ali, evoluindo cada vez mais como ser humano. Então, eu indico para todo mundo. Entendi. Bom, acho que é isso mesmo. Tem mais perguntas, mas acho que já foram todas respondidas assim no mais. É que uma vai complementando a outra, né? É o todo. Nós, seres humanos, somos um todo. Então, quando você pega um fiozinho, a gente vai ali já destrinchando outros, né? Mas a questão do vestibular é isso. O aluno ele tem que não se cobrar muito e manter uma rotina. Você não precisa deixar de sair final de semana. Eu vou ficar sábado e domingo no quarto, só vou sair para comer, para me focar. Não, muito pelo contrário, é o que eu falei. Tira ali o seu horário de estudo, que você coloque no seu cronograma, e estudou, vai se divertir, sai com os amigos, é importante você ter esse momento, porque senão você vai chegar sobrecarregado e não vai se desenvolver bem. Aí vem, nossa, o que eu estudei não foi o suficiente, não me dediquei. Não é isso, você sobrecarregou a sua mente e ela não conseguiu entregar aquilo que você queria. É aquilo, né? Tudo precisa de um escape. Então, até, por exemplo, na física, a energia ela precisa ter uma forma de escapar, porque senão sobrecarrega alguma coisa. Sim. Então, na nossa cabeça, a gente também, pra gente não sobrecarregar tudo com tanto estudo, a gente tem que ter uma forma de se distrair, ter uma forma de sair dessa rotina de só ficar focado naquilo. Não, é vida normal. Eu falei, se você vai na escola, se você está entendendo o conteúdo, se não está, já tira dúvida. É vida normal mesmo. A alimentação é importante ter uma boa alimentação, é importante ter uma boa noite de sono constantemente, porque isso também desgasta muito o cérebro. Você ir dormir tarde, o uso de tela tem que ser regular. Eu sei que essa geração é 100% tela. Mas você precisa sim sair com os amigos, ir num parque, ver gente, só tela também cansa a nossa mente. Então é tudo com equilíbrio, tudo que é em exagero faz mal para a nossa saúde mental também. Então, beleza, Elisângela, obrigado mesmo por ter comparecido aqui, a gente gostou muito de você. Obrigada pela oportunidade. Eu, como um ser humano normal, né, até brinquei com você, também fiquei ansiosa por isso, eu nunca tinha participado de um podcast. Então, como uma ser humano normal, também me senti ansiosa, mas depois respirei, me acalmei, falei, vamos lá, vamos que vamos, e dá tudo certo. E deu super certo, foi muito incrível mesmo. Você consegue desenvolver bem, você consegue conversar bem. Gostei bastante, tá? O que vocês precisarem, né? O que a gente não souber, a gente pesquisa junto, a gente aprende junto, porque o psicólogo, ele aprende muito com os pacientes. Assim, a maior escola, o maior aprendizado do psicólogo são as histórias de vida dos nossos pacientes. Sim. Então, essa troca ela é muito gostosa. Então, vocês que ensinam mais para mim do que eu passo alguma coisa para vocês. Eu agradeço a tarde e agradeço a todos vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Beleza. Obrigada. Tchau, gente. Tchauzinho. Boa tarde.